Testing, 1, 2, 3. Voltando pro Pará é bom demais, né? Beleza, essa mesmo. É o que tá marcado lá, os caras continuam. Good to go. Davidson, front, right here. Olá. Hello. You're obviously not accustomed to big, big pay-per-views, big spotlights, big opponents, but, to get called to fight a guy like Umar to kind of kick off this Paramount era, I guess, how is camp, and I guess what are the emotions a couple days ahead of your fight? Como é que você está sentindo? A gente sabe como é que é o começo do ano, é um grande card, um tremendo do evento, o início dessa nova era de transmissão do UFC, e você lutando contra o Umar. Como é que está isso? Como é que foi o camp para essa luta, uma grande luta? Cara, graças a Deus, início de ano, né? Estreando com o pé direito para mim. Pegar uma luta contra o número 2 do ranking, isso me deixa muito feliz, me deixou bem animado para fazer um camp feliz, né? Lutar contra um cara que gosta do grappling, gosta de colocar para baixo, né? Então eu venho fazendo um trabalho em cima disso. Desde que mudei de categoria, eu venho sendo um grappler, né? Certamente vai ser um encontro de 2 grappler, né? Mas o que ressalta é que eu sou um strike verdadeiro e eu fiz um trabalho para não deixar ele amarrar a luta, que é o trabalho que ele gosta de vem fazendo, né? E eu estou preparado para o jogo dele. I'm very happy with the opportunity. I mean, just have a card like this, an event like this, a moment like this, and actually have the guy that's #1 ranking. So just to have that fight is good. And also, a guy that, he's a great fighter, someone like that likes to grapple. He wants to take me down. Yeah, go ahead. I come from grappling. That's where I like to do. But I'm a true striker. And ever since I've moved up in divisions, I just think I've improved a lot of things in my game, and then just to ensure the game plan is going right and I can neutralize these guys. Like the game plan is for him not to allow him to stall and just to go just pressing against the fence or just keeping, like, if we want to make sure that we counterattack that attempt to be stalling the fight, we want to make it active. To go off of that, I know in a lot of your previous fights, after the fight, you kind of go over the game plan that you had put together for your opponent specifically. A lot of people think Umar might be the most well-rounded fighter in this division. So when you break him down, is he as perfect as a lot of people say, or do you see a lot of holes you can take advantage of? Então, você falando disso agora, de plano de jogo, que você mencionou, de tentar não deixar ele amarrar a luta, e muitos lutadores, assim que termina a luta anterior, ou sabem que vem a próxima luta, eles já começam a planejar. Existe um plano de jogo, existe uma estratégia. Do caso dele, como é que você vê um plano como ele para planejar lutar contra ele, sendo que ele é considerado um dos lutadores mais completos e difíceis de planejar para no UFC? Bom, cara, quando a gente é um guerreiro, cara, a gente tem que estar preparado para entrar, seja qualquer batalha, entendeu, irmão? E eu, dentro da organização, já lutei com vários lutadores, inclusive o wrestler, entendeu? No início da minha carreira, nas 57 quilos, onde eu me tornei dono do cinturão. E lutar com ele é só mais uma luta, eu só preciso bloquear as quedas dele e meter a porrada nele. Man, when you're a warrior, you have to be ready for every battle that they bring to you. And I think I faced a lot of tough fighters and a lot of fighters that have like the grappling in them. And I went, listen, I took on a lot of challenges at flyweight, and I owned a division, and I got the belt out of it. So I was able to dominate there. And the plan is basically this: is just you get a guy like him, he wants to take you down. You have to make sure that your takedown defense is on point, and you prevent that from happening, and you go from there and you beat him up. That's what you do. Next month marks 14 years of you competing professionally. Did you think you would be fighting this long? Mês que vem completa 14 anos de você lutando profissionalmente. É isso? Você imaginou que ia ser 14 anos dessa trajetória? Não, cara. Eu até planejei início da minha carreira com os 38, 37 anos, parando de lutar.
de lutar. Mas, cara, assim, eu sou de Soure, sou da Ilha do Marajó, sou marajoara, fui criado na selva. E eu me adaptei desde cedo ao perigo, entendeu? E eu gosto disso. Então, sabe, hoje eu tô com 38 anos e não penso em parar. E a cada dia, a cada mês, a única coisa que eu coloco na minha cabeça aí é que eu tenho que ser um atleta profissional de verdade, me alimentar bem, dormir bem e nunca parar de treinar, sempre estar na ativa. No, never thought about it. I thought that at 37, 38 years old, I was going to be done. I was, whenever that happened, I was going to be far done. But then, if you think about it, I'm from Soure, a small city up in the north of Brazil, on the island of Marajó. I'm a straight-up Marajoara, somebody that was born and raised in the jungle. I had to be used to danger very early in my life. And now, the more I fight, the more I continue to do this, I just focus on evolving as a professional athlete, training better, eating better, sleeping better, becoming more of a professional and being in prime condition. And I have and continue to train all the time, never stop training, always active, and I have no thought of stopping. And just last one for me. I know you were involved in a bit of a scary car accident in October. Everything all good? And what was the experience like dealing with all that? Última pergunta do José. Queria saber, você parece que estava envolvido num acidente de carro em outubro. Tá tudo bem? O que aconteceu? A gente sabe que passou por isso. Teve alguma? Eu sei que não é uma experiência muito legal. Você tá tranquilo depois do que aconteceu? Então, houve o acidente de carro, inclusive eu perdi meu carro pelo fato da batida ser tão forte, né? A mão de Deus ali me protegeu, eu saí sem nenhum risco, sem nenhuma batida, né, no meu corpo do acidente. E meu carro era blindado, e graças a Deus, tanto blindado, o carro mais blindado por Deus, entendeu? E graças a Deus eu tô aqui e o UFC mudou a minha vida e, cara, hoje eu tenho condições para comprar um outro carro e foi o que eu fiz. Yeah, it was a total loss. So the car was absolutely totaled. And I came out with absolutely no scratches, bumps, or bruises. Nothing. Just everything. And I think the hand of God was there. And my car was bulletproof, very common in Brazil. And I like to say it was not just bulletproof, but also a term that we use in Brazil, bulletproof by God, so protected by God. And I love being here. To be in the UFC and to have gotten the things that I've been able to get out of this job and being what I am, thankfully have the condition to buy another car and get it. So that's what I did, and I'm back at it. Hey, Figgy over here. Recently on Instagram, you've been posting a lot about how you're a very big underdog of plus 900. As a former UFC champion, do you feel like you're being overlooked at by chance? Nesse desafio, nessa luta que está vindo aí, saiu agora as bolsas de apostas, as casas de apostas falam que você é um azarão pagando 9-1. Um cara que foi campeão, um cara que fez o que você fez já. Você acha que é um desrespeito o pessoal falar, não, ele está pagando 9-1, esse é o tamanho de quão azarão você é? Cara, eu não tenho como desrespeito, entendeu? Mas sim como um incentivo para entrar lá e quebrar a banca mais uma vez, já que eu sou o azarão. See, I don't see that as a disrespect. What I see that as an incentive and an inspiration. It just makes me want to go there and just beat the house and just, break it down. Like I just want to tear up the sports book on this one. I just want to go out there and prove to people that, you made a bad mistake. Figgy, over here, you've been in some really exciting fights, especially the first one with Brandon Moreno.
Do you think that fight deserves to be in the UFC Hall of Fame one day? Você esteve em muitas lutas grandes, tremendas contra grandes lutadores. E, obviamente, a gente sabe da quadrilogia contra o Brandon Moreno. Você acha que a luta contra o Brandon merecia entrar no Hall da Fama como uma luta histórica? Cara, com certeza. Pô, seria uma honra, entendeu? Colocar uma luta minha e do Brandon no Hall da Fama. For sure. For sure, it would be an honor to actually have a fight of mine in the Hall of Fame. Right down here. What would you say has been the hardest adjustment in moving up a division? Qual que você consideraria que foi o ajuste mais difícil para você quando você saiu dos Moscas e foi para os Galos? Ah, eu não diria ajuste, cara, mas o mais difícil para mim era continuar na categoria de baixo, entendeu? Eu certamente já era um 61, forçando estar em uma categoria que não era minha. Só para entender. E na categoria de cima, qual que você acha que foi o maior desafio? Mas acho que foi essa a pergunta. Então, eu já era um 61. Uhum. O mais difícil para mim era continuar na categoria de baixo, Perfeito. entendeu? So, I don't think there was a challenge there. I think the biggest challenge I faced was to be a flyweight. I was a bantamweight. I've always been a bantamweight. I did just restructure the question to make sure that. So, was there a challenge at bantamweight? I said, no, the biggest challenge was actually to be a flyweight. I've always been a bantamweight. Thank you. Is okay? See? Bye, guys.